No pacote de número 8, estamos estudando o segundo mapa mental, que na ordem de 50, porque nós vamos ter 50 mapas mentais para podermos premiar todo esse referencial dos editais, ele está no número 37 de 50. No anterior, nós mostramos o processo de subordinação na sua totalidade. Agora a gente vai bater em cada casa e nós vamos entender o que dentro dela pode acontecer no concurso público. Por isso, o nosso assunto agora é o processo de subordinação e as orações subordinadas adverbiais. Você já tem uma noção, porque eu falei bastante no mapa anterior. Como é que eu reconheço adverbiais? Porque você vai memorizar esses vocábulos ou locuções que estão à sua esquerda. É que nem tabuada matemática. Saber isso aí já é um passo adiantado para a sua resposta. Daí você vai à frase, vai ao contexto e responde. Ora, se lá no processo de coordenação eu pedi que você decorasse as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, agora eu te peço que memorizem esses aí. São os principais de cada jogo do subordinativo adverbial. Cada um desses é subordinativo, conjunção, subordinativa, ativa. E se tiver duas palavras, tipo já que, visto que é locução, locução, você já aprendeu o que é locução? Uma palavra que une verbos a gente chama de conjunção. Duas ou mais que unam orações, nós chamamos de locução conjuntiva. Lembra do mapa das locuções? A gente vai e volta. Português é uma costura. Se lá no processo de coordenação, para você identificar as orações coordenadas, você memorizou as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, agora você vai memorizar que para entender as adverbiais, que pertencem ao processo de subordinação, elas se dividem em 9: causal, condicional, comparativo, conformativo, concessivo, consecutivo, proporcional, temporal e final. De todos esses, na hora de você memorizar, a confusão se dá lá no causal, mas a gente já falou. Por que ele se dá? Porque as mesmas conjunções e locuções que estão aí também estão lá no processo de coordenação na explicativa, lembra? Mas você lembra também que eu pedi para você olhar para o verbo anterior. E daí quando eu te digo corra, porque a vida é movimento, você tem uma explicação na dependência de um verbo que ordena. Agora eu fui aqui, ela não veio porque viajou. Ora, a causa da não vinda é a sua viagem. Então você viu que o porquê, de novo, junto, sem acento, lembra? Uma costura dos porquês. O porquê, para ser grafado junto, sem acento, basta substituí-lo por pois. Ela não veio, pois viajou. E este porquê se chama conjunção. Está lembrado? Isso cai na sua prova, as grafias do porquê. E este porquê junto, sem acento, é o mais cobiçado. Por quê? Este último porquê aqui é separado com acento que bateu na interrogação. Porque, agora olha o porquê da resposta é junto sem acento, porque ele exatamente faz o papel de unir orações. No condicional, você memorizou se, caso, salvo, desde que, condicional. Viajarei caso eu tenha permissão, caso já me deu um pé na condicional. Comparativo, como, tal qual, assim como, a vida é como um hino de amor, tal qual um hino de amor. Este como é comparativo, tal qual é uma locução, assim como é uma locução. Conforme, segundo, consoante, Márcia enviou os convites conforme prometeu, segundo prometeu, consoante prometeu. Tá vendo que dá ideia de conformidade. Concessivo, esse, meu amigo, você marca um asterisco mais firme, porque este olhar é mais agressivo por parte das bancas, elas gostam mais.
Então, lá no coordenativo eu pedi para você marcar um asterisco no adversativo. Aqui eu peço para você marcar um asterisco no concessivo. Embora, conquanto, ainda que, apesar de que, mesmo que, viajou embora estivesse cansado. Conquanto estivesse cansado, ainda que estivesse cansado, apesar de que estivesse cansado, mesmo que estivesse cansado. Está vendo? Concessão é uma oração teimosa. Consecutivo, que, de novo que na minha vida, levanta aí da tua poltrona, vai olhar aquele mapa mental do vocábulo que, onde eu coloquei que o que antecedido de tão tal, tamanho tanto, é uma conjunção subordinativa consecutiva. Aqui, ó, ele treinou tanto que cansou. Este que antecedido de tanto, não precisa ser grudado. Poderia estar lá no início do período, tanto ele treinou que cansou. Mas no momento que o que estiver antecedido de tão tal, tamanho tanto, ele dá uma ideia de consequência à oração. 3 Qs de um concurseiro. É este aí, antecedido de tão tal, tamanho tanto. O que quando for pronome relativo, você já sabe quando, e o que quando for conjunção integrante. É uma questão da tua prova. Estou falando bem baixinho aí no teu ouvido, anota isso que no dia da tua prova você vai lembrar o que eu falei mais baixinho só para ti. Cuidado que o que nessas 3 situações são os ques que as bancas utilizam para te questionar. Proporcional, à proporção que, à medida que, quanto mais, tanto mais, venceremos os obstáculos à medida que lutarmos, à proporção que lutarmos. Por favor, aqui você lembra que a proporção que está com crase, à medida que está com crase. E lembra quando eu te dei o caso obrigatório de crase, locuções femininas. Ah, mas por que eu sei que a locução vai lá no mapa das locuções, que eu também já te dei. E você vai ver onde eu falei em locução conjuntiva, uma soma de palavras que tem o que final, é uma locução conjuntiva. E locução, se for feminina, tem crase. À proporção que, à medida que, já sei que são locuções conjuntivas, porque é uma soma de palavras e termina pelo que. E que tem crase, porque lá na crase ela me disse que toda locução feminina tem crase. Como é que eu sei que ela é feminina? Porque eu não tenho como dizer o proporção e o medida. Então a palavra centro é feminina. A proporção que, a medida que, são locuções conjuntivas femininas craseadas. Lembra disso, que na hora da prova, quando te disserem venceremos os obstáculos à medida que lutarmos, o período está coeso, correto e coerente, uma vez que dá um sentido de proporcionalidade ao período. Isso é verdade, mas não está correto se a medida que não tiver crase. Cuidado. Meu Deus, um exemplo, ela falou em locução, ela falou em crase, já falou em processo de subordinação, já falou na coerência de proporcionalidade. Pois é, minha gente, português é uma costura muito linda. Temporal, quando mal, não é mal, mal é lobo mau, que é contrário de bom, daí seriam adjetivos. Não, mas mal é contrário de bem, é modo, modo, temporalidade. Por isso temporal, quando, mal, no momento que, na hora que, no momento que, no segundo que. Tudo será diferente quando setembro vier. Tudo será diferente quando? Quando, temporal. Então eu já sei que aquele quando deu sim ao contexto, a oração principal, tudo será diferente, uma circunstância de tempo. Por isso, temporal. Para que, a fim de que, final. Lutamos hoje para que o nosso futuro seja promissor. Estão me dizendo que aquele para que é uma locução conjuntiva. Você sabe que sim, uma soma de palavras terminou pelo vocábulo que é locução conjuntiva. Ele está dando ao contexto e à oração principal uma circunstância de fim. Por isso, para que e a fim de que, com certeza, gerou ali o que nós chamamos de oração subordinada.
por isso na sua lateral agora eu te dou informações se esses exemplos dados, eles te disserem que pertencem ao processo de subordinação, é verdade, porque você memorizou as conjunções e as devidas locuções. Você já sabe então que o seu período é composto, porque com 2 ou mais verbos é composto. O período, para ser simples, teria somente um verbo ou uma locução verbal. Mas como tem 2 ou mais verbos, o período é composto. É por subordinação, porque se você memorizou essas conjunções e essas locuções, elas estão inseridas no processo de subordinação. Se elas te disserem, se a banca afirmar que a oração que antecede ao nexo, a conjunção, aqui no processo de subordinação é chamada de oca, é mentira. Oca é no processo de coordenação. No processo de subordinação, a oração que antecede ao nexo, que não tem a conjunção, é chamada de oração principal. Não, Bia, mas eles queriam aquela oração, ó, desde a primeira, porque viajou, caso eu tenha permissão, como um hino de amor, conforme prometeu, embora estivesse cansado, que cansou, antecedido de tal tamanho tanto, à medida que lutarmos, quando setembro vier, para que o nosso futuro seja promissor. Eles sublinharam essas orações e me disseram que essas orações eram subordinadas. A oração é sempre subordinada. Adverbial, com esses nexos e locuções, é sempre adverbial. Por isso, oração subordinada adverbial depende desses nexos e locuções que à esquerda você vai tomar 10, 20 chimarrões até que ele entre no seu cérebro. E agora eu vou te dar algumas dicas importantes para na hora da prova você observar se isso cair. As orações adverbiais possuem valor de advérbio. Já te disse que sim. Elas não são advérbios. No mapa anterior que eu te dei, o geral, eu falei. Por que elas não são advérbios? Porque ela tem verbo. Ou de locução adverbial. Você já sabe, uma soma de palavras nós chamamos de locução adverbial. E exercem a função de adjunto adverbial. Ora, quando eu te dei os termos de oração, lembra? Eu te falei no adjunto adverbial. Se eu te dou a palavra hoje, você sabe que isso é um advérbio de tempo, mas sintaticamente é um adjunto adverbial de tempo. É ele junto com outras palavras. Se eu te desse no dia de hoje, eu também tenho uma circunstância de tempo, só que eu tenho uma soma de palavras chamada de locução adverbial, mas a função sintática também é de adjunto adverbial. Pronto. Se a banca te disser que a questão das adverbiais, elas dão circunstância, no mapa anterior eu te falei, no momento que você memorizar essas conjunções e locuções, elas são circunstanciais, elas dão uma circunstância de causa, olha lá, causal, de condição, observa condicional, de comparação, observa os comparativos, de conformidade, observa lá o conformativo, de concessão, observa o concessivo, de consequência, o que antecedido de tal, tamanho tanto, de proporção, olha ali a proporção que, a medida que, de tempo, quando, mal, no momento que, de fim, para que e a fim de que. A estrutura do período pode dar-se de duas maneiras. No processo de subordinação, minha gente, eu já te falei que a oração que antecede ao nexo é principal e que a oração que se liga à principal dá uma circunstância, baseada no nexo que tem. Só que no processo de subordinação, elas podem se apresentar em ordem direta ou indireta. Então memoriza o esqueminha que eu te fiz aí, A modalidade direta tem a seguinte sequência: oração principal mais a oração subordinada adverbial. Então, quando eu te digo ali que tudo será diferente quando setembro vier, vamos pegar temporal. Estamos na esperança do mês de setembro. Setembro é primavera, setembro vai banir este vírus bandido, com as flores, o perfume das flores da primavera. Nós também vamos ter alma e vida diferenciada. Então, tudo será diferente quando setembro vier. Se eles te disserem que esse período
está na modalidade direta, com certeza. Por que com certeza? Porque a conjunção está unindo as orações, está no papel dela. Conjunção e locução conjuntiva une orações. Mas se eles te dessem o seguinte exemplo: quando setembro vier, vírgula, tudo será diferente. Mudou o sentido? Não. Mudou a ordem. Daí eles te dizem, na reescrita do período, tudo será diferente quando setembro vier, para. Quando setembro vier, vírgula, tudo será diferente. Temos a modalidade indireta. Verdade. Você lembra lá da sequência que eu te propus no mapa? No momento que você tem a oração subordinada adverbial, deslocada, anteposta à oração principal, você não alterou o sentido, elas continuam dependentes, você só mudou a ordem direta, porque começar o período com a conjunção ou a locução conjuntiva é exatamente numa modalidade indireta, porque o direto dela é ficar no meio unindo as orações. Está aí um bonito quadro para você entender as adverbiais e as suas devidas informações. Se você entendeu, vamos resolver a questão de concurso agora, que diz assim: em que alternativa a oração sublinhada tem valor de advérbio? Ora, para ter valor de advérbio, ela tem que começar com aqueles nexos que eu te pedi. Função sintática de adjunto adverbial. Essa ela tem valor de advérbio, sintaticamente, ela tem a função, ela não é um adjunto adverbial, porque adjunto adverbial não tem verbo, mas a oração que começa com aqueles nexos, ela vale por um advérbio, então ela tem a função de um adjunto adverbial. E ainda na modalidade indireta, meu Deus, essa banca aí quis o sangue do candidato. Então vamos lá na letra A. Eu busquei a companhia dessas aves, já que não pude ser feliz. Daí eu olhei para essa questão e quando eu li diz assim, ó, a oração sublinhada. Eles não sublinharam a oração. Exatamente, não precisa. Eles fizeram isso para ver se você fica bronqueando com a oração sublinhada. Eu traduzi a questão exatamente como caiu na prova. E daí vocês querem anular a questão. Por que anular a questão? Porque se você olhar na letra A, eu busquei a companhia dessas aves já que não pude ser feliz, você lembra do já que? Você lembra que o verbo ali está dando a oração lá, número 2, uma circunstância de causa, ela é causal, então com certeza está fechando o que eles me pediram. Não precisa sublinhar, eu estudei os nexos, eu sei, deixa comigo, já que não pude ser feliz. Eles iriam sublinhar essa oração. Não sublinharam, mas eu me defendi, porque eu estudei os nexos, e daí eu sei que essa oração tem valor de advérbio. Se tem valor de advérbio, tem função sintática de adjunto adverbial. O problema é que eles estão me pedindo na modalidade indireta, e aí está na modalidade direta, o já que está no lugar dele. Já que não pude ser feliz, vírgula, eu busquei a companhia dessas aves. Se estivesse assim, tudo bem, mas desse jeito está na modalidade direta. Eles me pediram 3 coisas: valor de advérbio, função sintática de adjunto adverbial e ainda a modalidade, que são 2, direta e indireta. Então não deu a letra A. Letra B, fiz-lhe sinal para que se calasse. De novo, não sublinhar a oração, não precisa. Para que se calasse, eu sei que seria esta oração, porque eu estudei os nexos. Para que é final, e se ela é final, ela tem valor de advérbio, ela funciona sintaticamente como um adjunto adverbial. O problema é que ela está na modalidade direta, e eles estão me pedindo indireta. Para que se calasse, fiz-lhe sinal. Se fosse isso, tudo bem, mas ele ali, unindo orações, ele está na forma direta. Letra C. Mal o sol fugia, começavam as toadas das cantigas. Eles deveriam sublinhar, mal o sol fugia. Agora eu entendi por que eles não sublinharam. Eles não sublinharam porque daí eu ia enxergar muito bem que as sublinhadas da A, B, D e E seriam as lá no fim, e essa seria no começo. Ah, malandra essa banca. Pois é, mas eu me defendi, porque eu estudei os nexos e sei que mal é temporal.
mal o sol fugia. Quando o sol fugia, no momento em que o sol fugia, começavam as toadas das cantinas. É temporal. E se é temporal, tem valor de advérbio, tem função sintática de adjunto adverbial e está na modalidade indireta, porque começou como mal. Começavam as toadas das cantinas, vírgula, mal o sol fugia. Se o mal tivesse lá, ele estaria na ordem direta. Aqui, deslocado, ele está na ordem indireta. Por isso, a resposta é o gabarito da letra C. Porque na letra D, contar-lhe-ei o caso, conquanto você guarde segredo. Se eles fossem sublinhar, eles iriam sublinhar conquanto você guarde segredo. E não sublinharam, mas não me enganam, porque eu estudei os nexos e eu sei que conquanto é concessivo. Olha lá no teu olhar, nem deveria olhar para o mapa, já deve estar no teu cérebro. Mas em todo caso, enquanto ainda não memorizou, você está vendo que no concessivo apresenta o conquanto. E se ele é concessivo, ele tem valor de advérbio. A função é sintática de adjunto adverbial. O problema é que o conquanto está unindo orações. E se está unindo orações, ele está na modalidade direta e eles estão pedindo indireta. Não deu a letra D. Letra E. Tamanhas são as exigências da pesquisa científica que muitos desistem de realizá-la. Se eles fossem sublinhar, eles iriam sublinhar que muitos desistem de realizá-la. Não sublinharam, mas eu fui lá e procurei. O que sempre é meu indicador. E eu olhei para trás, tá o tamanho tanto. Tá lá. Este que é consecutivo. No momento que ele é consecutivo, ele está lá no seu lugar, ó. Para ele ser consecutivo, antes tem que aparecer o tamanho tanto. A oração vem depois. Por isso, é direto ali. Aquele que realmente a oração que ele pertence tem valor de advérbio, tem função sintática de adjunto adverbial, mas a modalidade que ele se apresenta é modalidade direta e eles estavam pedindo na modalidade indireta. Bonita questão, aí para testar a atenção do candidato, pedindo 3 coisas numa única questão. Por isso a sua resposta é gabarito, letra C. Dê uma olhadinha carinhosa para este mapa. Nele tem uma questão da tua prova, não tenha dúvida. E sabendo este mapa, na hora de interpretar texto, os nexos, as conjunções te ajudam uma barbaridade a entrar no mundo de quem escreveu, a entender o mundo de quem escreveu. Não é você que vai julgar, você vai interpretar aquilo que alguém escreveu te passando mensagem. No processo de comunicação, o codificador, o código e o decodificador. Para você estabelecer este processo, sabendo as conjunções, você vai ver que o seu caminho se abre muito melhor, tanto os coordenativos quanto os subordinativos. Então, minha gente, carinhoso olhar para esse mapa que encerra no pacote número 8, o número 2 do 5 que pertence a esse pacote.